bem? Agora a gente está agora na nossa última unidade, é a quinta unidade, que fala sobre os elementos de geometria, né? São desenhos que a gente precisa utilizar uma linha, reta, forma geométrica. E aí a gente vai falar quando esses desenhos entram na arte dos povos primitivos, como é que eles aparecem, a gente percebe eles, né? E a gente vai aprender algumas nomenclaturas em espanhol voltada para essas palavras. Por quê? Porque mais à frente a gente vai precisar fazer uma análise de uma obra de arte. O que é uma análise de uma obra de arte? É você receber uma imagem e explicar. Ah, ela tem a linha tal, ela tem a sombra tal, ela usa cor quente, ela usa cor fria. Então, quando a gente estiver fazendo essa análise, vai ser em espanhol. Então, a gente, aos pouquinhos, está introduzindo e relembrando agora essas palavras que a gente aprendeu o ano passado, que a gente viu nos vídeos do ano passado, a gente viu nos trabalhos do ano passado, e agora a gente está revendo mais uma vez, na aula também, quando era aula presencial. Bem, vamos lá. Elementos geométricos, texturas, padrões na arte dos povos primitivos, mesoamericanos, e a gente vai falar especificamente, lá no finalzinho, dos povos olmecas. Vamos começar, então. O início do desenho ele começa com ponto, el puente. E a sucessão de pontos gera uma linha, la línea. Então, essa linha pode ser reta, curva, quebrada, sinuosa, ondulada, espirales, em espiral, descontínua, ela vai descontinuando, então para vários tracinhos, então a gente chama de tracejada aqui no Brasil, né? Ou ponteada. Então, ela é um monte de pontinho. A gente pode saber qual é a posição que está essa linha. Pode estar deitada horizontal, então reta, horizontal, ou se não, simplesmente horizontal. A linha pode ser vertical, bem parecida com o português, ou oblíqua. Oblíqua quer dizer que ela está inclinada. A gente tem ainda qual é a espessura dessa linha. Ela é grossa, ela é fina? Então, quando ela for fina, ela pode ser delgada. Quando ela for média, é média. E quando ela for grossinha, grossa, a gente chama de gruesa. Então, essa linha reta que a gente utilizou para fazer esses exemplos, poderia ser uma linha curva grossa, poderia ser uma linha curva fina, poderia ser uma curva média. E, ao mesmo tempo, você está vendo umas letrinhas. Por que tem a letra J, o L, o M maiúsculo, o M minúsculo, o E? Toda linha ela é representada por uma linha, a gente já viu isso, por uma letra minúscula do alfabeto, do nosso alfabeto. E os pontos são representados com uma letra maiúscula na geometria. Então, por isso que está aparecendo algumas letrinhas aí para você. Então, chamaria-se a primeira, aqui nessa atividade aqui, chamaria de linha reta delgada M. Já na segunda aqui, a gente tem duas linhas que está na classificação da posição entre duas linhas. Quando eu tenho duas linhas, eu vou ter um nome para isso. Quando as duas linhas vão para a mesma direção, a gente chama de retas ou linhas paralelas. Linhas paralelas. Já quando as linhas estão cortando entre si, elas são perpendiculares. Quando elas estão cruzando entre si, se chama linhas cruzadas oblíquas. Que além de cruzar, elas estão inclinadas. Então, elas são oblíquas, porque elas estão inclinadas. E elas são cruzadas porque elas cruzam como um cruzamento. Um cruzamento de um sinal, ele pode estar sendo cruzado em linhas perpendiculares ou em linhas oblíquas. Descendo mais um pouquinho. A gente tem aqui umas linhas que são mais soltas. Quando essa linha é mais solta e ela não se fecha, se chama linha curva aberta. Quando ela está fechada, ela se fecha, essa linha curva, é linha curva cerrada. Quando essa linha tem linhas que vão, efeitos de linha reta, quebrando assim, a gente chama de linha poligonal aberta. Ou, se ela está toda fechadinha, como o quadrado, o cubo ou qualquer outra forma fechada, a gente chama de linha poligonal, porque são vários polígonos, vão mudando de direção em linhas retas ali, cerrada. Bem, polígono. O que a gente chama de polígono? É são formas geométricas planas que é feito uma moeda ou um papel que a gente cortou. Então, é algo muito fininho, plano. Então, ele pode ser só uma linha,
um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um ovalo, um pentágono, um hexágono, um octágono, quer dizer, tem 8 lados, 6 lados, 5 lados, um rombo, que é um losango, né? Um coração ou uma estrela. Então, essas formas geométricas vão estar presentes o tempo todo na obra de arte dos povos primitivos. A gente vai ver daqui a pouquinho. E quando eu formo uma escultura, faço uma coisa em 3D, enquanto aqui eu só tinha altura e largura, 2D. Aqui eu tenho altura, eu tenho a largura, eu tenho uma profundidade, está indo lá para o fundo. Dá um efeito que eu posso pegar, né? A gente chama de cuerpos geométricos. São sólidos, sólidos geométricos. Cuerpos geométricos. Temos aí o cilindro, a pirâmide, a gente vai ver muitas pirâmides. É o prisma retangular, é o cubo. Qual a diferença? Um lembra um retângulo, o outro lembra um quadrado. Então, cubo e um prisma. Aqui no Brasil, a gente chama isso aqui de paralelepípedo. Né? A esfera é o cono, que é o cone. Sorvete, a caixinha de sorvete é um cone, né? Avançando mais um pouquinho. Aqui a gente está falando de textura. Textura é um aspecto que a gente, quando toca, sente se é liso, se é grosso, se é áspero, se é ondulado. Ou quando a gente vê, a gente já sente que aquilo ali é mais áspero, ou é um tecido super fininho, delicado. Como a pena dá a sensação de leveza, de algo mais delicado. Então, a gente tem algumas texturas que são naturais, são tiradas da natureza. Por exemplo, a pluma. Pluma é pena em espanhol. Lá, o tronco da árvore ali também, cortaleza, o córtex da árvore, a gente tem também a textura da folha, da forra, ou corra da folha, e a gente tem aqui algo que já foi feito pela mão humana, ou feito por uma fábrica, ou texturado através de alguma máquina. Então, a gente tem, no primeiro momento aqui, uma arte, que é uma escultura, em baixo relevo, porque foi cavado aqui, ó, baixo relevo e alto relevo, um mais altos aqui, projetado para fora. A gente tem uma escultura monolítica, é uma única pedra, que foi feita pelos maias, um povo antigo, primitivo também. Já as moedinhas que a gente tem em casa, foi feito por uma fábrica, né? Antigamente se cunhava com marteladas, derretia-se o metal e fazia a moeda. A gente vai ver que aqui no México também se derretia o ouro e tudo mais. A gente tem aqui o tijolo. O tijolo também é texturado, então é uma textura que foi feita pela fábrica. É uma textura artificial. Então a gente tem texturas naturais e texturas artificiais. Temos aqui agora 4 obras de arte. Vou pedir para você observar elas, que vai ajudar lá no nosso exercício. Então, na primeira é uma pintura, que a gente já viu, um mural maia, onde como um mural olmeca. São pessoas tocando instrumentos musicais da época, que já existiam. Eles estão vestindo roupas tribais. E existe um sacerdote ali no meio com uma espécie de máscara e um outro também, com duas conversando ali, que atuando junto. E o fundo é azul. E, ao mesmo tempo, tem uns dizeres, uns desenhos aqui em volta e tudo mais. Esse mural, ele é um mural que a gente vai ver que ele é linear, tem linha. Esse desenho também é linear, mas também tem forma geométrica. Aqui a gente percebe algumas formas geométricas para construir, por exemplo, esse instrumento de sopro. Aqui a gente percebe as formas geométricas para fazer o olho. O olho é algo circular, para fazer o brinco, para fazer a parte de adereços. A gente percebe também as formas geométricas nesse vaso maia. Está todo desenhado aqui por fora. Olha as cores de novo, que são as mesmas cores lá dos povos pré-históricos. Nesse vaso maia também. Na pirâmide. Lá pirâmide. Acabamos de aprender mais uma forma geométrica. Esse aqui já é uma forma mais redonda, então pode ser quase cilíndrica, né? Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter os olmecas. Quem são esses olmecas? Esses olmecas é um dos povos mais antigos do México e eles têm essa tal influência que a gente não sabe
se esses povos vieram direto da África, se eles vieram da região da Ásia, porque a gente vai ter escultura com rostos negroides, ó, lábios grossos, nariz mais largo, mais arredondado o rosto. E olha o tamanho dessa escultura. Essa escultura é chamada cabeça colossal, a cabeça colossal. Então, essa cabeça grande, maior do que uma pessoa, é um desses elementos que ainda existe até hoje, que eles fizeram há milhares de anos atrás, antes mesmo da chegada de Cristo na Terra. Por isso que a gente fala a ser antes de Cristo. A gente ainda tem, feita por esses povos olmecas, a gente tem aqui ó, uma escultura que lembra aqueles dragões chineses. O olho desse aqui já é mais puxadinho, olha. Tanto dos gêmeos, que é uma escultura super famosa lá, como do El Senhor de Lima. O jaguar, o design, a forma de fazer escultura é muito parecida com os povos ali asiáticos, China, Japão antiga e tudo mais. E a gente vê também que esse povo já construía cidades. Essa cidade aqui, esse centro em Tahrir, é um centro cerimonial que às vezes tem eventos lá e tudo mais, mas ele tem 300 e poucos espacinhos desses que dão a sensação de ser o calendário de um ano. São 4 pirâmides que formam as 4 estações. Então, não era só um local para se passear, era um local ritual e, ao mesmo tempo, um tempo tipo de astronomia para fazer certos estudos. Algumas inclinações de algumas rampas aqui bate exatamente com a posição da Terra. Então, eles tinham um conhecimento de astronomia muito forte. Nesse mesmo local, nessa região dos Olmecas, né, eles também faziam o jogo de capela, né, que é Le Juego de la Pelota. O time que perdesse ia ter que morrer. Então, o time que ganhasse haveria um sacrifício. Claro que as pessoas que faziam essa luta sabiam que elas estão fazendo um culto aos deuses. A gente fala assim, sacrifício humano, sacrifício humano. A gente pensar numa missa, na missa tem uma hora que o padre diz que estamos comendo o corpo e o sangue de Cristo. É tudo simbólico, né? Eles eram um pouco mais materialistas, mais acontecia mais a coisa ali ao vivo. Então, o grupo que era sempre dentro de um evento, de uma época da lua, do sol, que acontecia esse jogo de pela, e o grupo que perdesse, ele não ia ficar tão triste, porque ele estaria se doando para um Deus. Né? Avançando mais um pouquinho, e o quem venceu ia ofertar a alma do vencedor ao Deus, agradecendo pela vitória. A gente tem aqui um altar, também feito de pedra, e se você observar, tem uma escultura aqui dentro. Então, essa escultura a gente chama também de alto relevo ou baixo relevo, se for para dentro, para fora é alto relevo. Ela está encostada, presa nesse altar de pedra. A gente também tem uma estela. Estela é esse monolítico aqui, uma escultura de uma única pedra, também com uma figura humana aqui. E se você observar, não é qualquer pessoa que foi esculpida, então provavelmente pode ser um governante da época. Atrás dessas estelas vinham, às vezes, escritas. Então, já tinha um sistema de escrita. E nesse sistema de escrita deles, era em formato de desenhos iconográficos, igualzinho a gente tem no Japão, que é formato de desenho, no Egito Antigo também. Eles também criaram, aquele que a gente comentou lá antes, um sistema para contar os dias, para poder saber quando é que planta, quando não planta, até para contar o tempo. E a gente chama isso de calendário. Eles inventaram o número 0, antes até do que na Europa, e aqui o mundo que ocidental conhecesse, oriental conhecesse, o 0. Então, o sistema do 0 era em formato de uma conchazinha. Eles já colocaram lá no cálculo dele o sistema do número 0. Quando o 0 entra na matemática, no cálculo, ele revoluciona a questão de você contar milhares de pessoas, né? Milhares de grãos, milhares de colheita, milhares de dias. Então, o 0 ajudou muito. Avançando um pouquinho, a gente tem aqui a nossa última atividade da apostila. Observe o artesanato nas roupas dos dançarinos primitivos do México. Então, a gente vai olhar. Ó.
Vou dar um zoom para você poder ver um pouquinho melhor. Vamos lá. Bem, quando a gente observa aqui, a gente vai ver que existe muita forma geométrica, existe uma explosão de cores. Isso foi feito em cima de um couro de animal. Tem penas, tem chocalhos, a gente vai falar sobre os instrumentos musicais mais à frente, das danças também tribais. Então, é uma apresentação folclórica e, ao mesmo tempo, primitiva, que eles reverenciam o passado e, ao mesmo tempo, fazem uma apresentação turística para o turista da cidade. Você vai olhar essa proporção, essa quantidade de cores e essas formas geométricas, triângulo, círculo, linha quebrada, essa repetição do mesmo desenho, a gente chama de padrão, os padrões, e ele também acontece nas esculturas. E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte exercício. Vocês podem usar ou papelão, ou um vaso que a sua mãe não está usando, pode usar, de repente, uma garrafa PET, pode fazer um papel e colar na garrafa PET, pode ser uma latinha de refrigerante. Você vai criar, em cima de um suporte, uma pintura que tenha formas geométricas, está dizendo, ó, com padrões geométricos. Padrões quer dizer que vai se repetir, ó. Repete, 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 repete bastante nesse vaso. Ó. Padrões geométricos, é o mesmo desenho que vai se repetindo. Padrões geométricos. Vai ter muitas cores, vai ser policromático, está dizendo aqui. E você pode pintar com tinta, e essa tinta pode ser a tinta guache, ou pode ser uma tinta fabricada por você, por aqueles pigmentos naturais que a gente já falou hoje. A gente já falou na unidade anterior até. Depois de fazer essa tinta, você vai fazer o seu trabalho, vai tirar uma foto do seu trabalho e vai enviar para a gente e vai salvar também essa imagem para você poder colocar no seu portfólio digital. E lá no nosso Classroom, no nosso aplicativo do Aplix, a gente vai estar enviando, vai ter uma data para você enviar a resposta desses trabalhos. Vai ter uma data para você entregar essa apostila na escola, ou apresentar a apostila para a gente, os professores. Então, até então, nesse momento, a gente precisa que você tire fotografia, caso essa entrega precisa ser online. E tire fotografia, salve para você montar o seu portfólio, que a gente vai dar nota do seu portfólio digital. E que você também guarde o seu trabalho até a entrega dos trabalhos na data da aula presencial. Então, a gente vai estar se despedindo agora. Bem, desejo a vocês uma boa temporada de atividades. A gente vai estar esse mês aí fazendo essa atividade. Mês que vem, na próxima leva, vai vir a unidade 2 do OE, que a gente vai estar revisando o terceiro e o quarto bimestre. E depois disso, a gente já começa com a aula normal desse ano. Já vai estar começando com a aula normal, que é do 7º ano. A princípio, a gente está fazendo revisões para a gente relembrar, para a gente treinar, para a gente pintar. Depois, a gente vai começar a trabalhar com outras manifestações artísticas, com corpo, com teatro, com dança, com animação e tudo mais. Tem muita coisa legal chegando para vocês aí. Até a nossa próxima aula.